Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, preparado pelo time de CS juntamente com o time de suporte. O tema desta manhã será cadastro de barra de operações. Eu sou a Kelly Moraes, agente de Customer Success na TOTUS, e em parceria com a CSL em Guimarães, organizamos este evento para vocês. A apresentação será gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, e as perguntas serão respondidas no final. O palestrante desta manhã é o analista técnico Natan Correia. Natan, agora é com você. Desejo um ótimo webinar para todos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um webinar e o Caio Ferraciolo também vai apoiar a gente, tá, nessa apresentação. Ele também é do nosso time, tá bom? Então vamos iniciar nosso webinar. Hoje a gente vai falar sobre o cadastro da barra de operações. Essa funcionalidade, ela pode ser configurada previamente lá no TOTUS Retaguarda e ele espelha alguns atalhos para a gente lá no nosso PDV. Ele é ideal para a gente incluir kits ou produtos de forma individual. Produtos que saem com frequência e também alguns produtos, por exemplo, um lápis de olho ou um bombom, como eles têm um formato e um tamanho um pouco singular, fica um pouco difícil da gente fazer a leitura desse código de barras e pode atrapalhar um pouco a gente na hora da venda. Algumas lojas deixam esses códigos de barras colados em algum lugar para poder fazer a leitura na hora da venda e não é legal, né? Então, essa função, ela veio para ajudar a gente nessa questão, para a gente poder ter um pouco mais de agilidade, praticidade e rapidez na hora da venda, tá? Essa aqui é a visualização da barra de operações lá no TOTUS Retaguarda. Eu vou mostrar depois com mais detalhes, tá? Mas eu estou trazendo aqui para a gente ver visualmente como ela é lá no TOTUS Retaguarda. Ele tem esse formato, tá? Em duas colunas. Do lado esquerdo, a gente tem a coluna grupos. Ela tem 8 opções de configuração para a gente, tá bom? E do lado direito, a gente tem a própria barra de operações em si, que é como ela vai aparecer para a gente lá no PDV, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma loja Natura, ela tem alguns kits já pré-configurados, alguns produtos de forma individual também, tá? E nesse próximo slide a gente tem a resposta, né? Depois que a gente faz essa configuração lá no retaguarda, da mesma forma que ele está lá, ele vem aqui para a gente num formato diferente, tá? Aqui nessa barra inferior ele está ali os 4 botões que já estavam configurados, são os ciclos, né, dessa empresa aqui, dessa franquia que a gente pegou como exemplo, e do lado direito a gente tem a barra em si de operações, com os produtos de forma individual e alguns kits. Então, clicando nesse botão, automaticamente esse produto ou esse kit ele vai ser incluso na venda, tá? Não vai ter a necessidade da gente bipar esse produto ou kit ou ter o produto em mãos na hora de fazer a venda, tá? Então, a gente consegue otimizar em momentos específicos, por exemplo, num Dia dos Pais, uma data comemorativa, a gente tem uma frequência maior de clientes, então toda a otimização, todas as funções e praticidades que a gente possa utilizar para diminuir o tempo, né, de finalização nas vendas, melhor. Vou falar um pouquinho agora de como a gente faz essa configuração, tá bom? Aqui no TOTUS Retaguarda, tá? Na aba Global, depois Unidade de Negócio, desculpa, Cadastros, tá? Coloquei Unidade de Negócio, a gente vai em Cadastros, desculpa. Na seção de Unidade de Negócios, não no botão de Unidade de Negócio, tá? Global Cadastros, Configuração da barra de operação. Ele vai trazer para a gente essa próxima janela, onde a gente vai ter algumas opções, tá? Essa aqui no slide, ela é de uma loja que ainda não foi selecionada ali a unidade de negócio, então eu posso selecionar a opção novo. Quando eu mostrar na prática, eu vou selecionar a unidade de negócio onde a gente já tem
uma barra de operações pré-configuradas, tá? Então, eu vou seguir um passo um pouquinho diferente do que está no slide. Aqui, ele mostra para a gente como criar um novo, tá? Para quem ainda não tem essa barra configurada. Então, a gente vai no botão novo, ele vai trazer essa outra janela, onde a gente vai selecionar a nossa unidade de negócio. Então, se a gente tem uma central com 3 unidades, a gente pode fazer uma configuração específica para uma dessas unidades. Tá? Pode ser que as outras unidades não vão utilizar o mesmo processo que o nosso, não vão usar a mesma configuração, então a gente pode selecionar uma unidade em específico ou a central e aplicar para todas as lojas a mesma configuração. Tá? Aqui no exemplo eu selecionei uma unidade e essa unidade ela já tem um botão, tá? Um grupo chamado Produtos Testes, que é o que a gente vai trabalhar hoje. E nessa próxima janela, a gente seleciona essa opção de Produtos Testes, tá? Lembrando que aqui a gente já tinha um, mas eu poderia selecionar a opção ali no quadradinho 6, como não configurado, e criar um novo, tá? Aqui no exemplo a gente vai editar um já existente, que é o Produtos Testes. A gente clica ali no botão editar grupo e uma informação importante aqui para a gente, tá? Uma observação. Aqueles 4 primeiros grupos, nós como franqueados, nós não temos acesso a ela, tá? Ela é de uso exclusivo da franqueadora. Então, no exemplo de hoje, eu estou mostrando uma loja da Natura. Então, a própria Natura é quem tem acesso com os seus logins do Retaguarda para fazer essa configuração nos botões do 1 ao 4, porque tudo que eles fazem nesses botões, ele reflete em todas as lojas da rede, tá? Então, do botão 5 ao 8, os últimos 4 botões, eles ficam livres. Então, é ali que a gente consegue trabalhar, tá? A gente consegue criar grupos novos. E cada grupo, a gente tem uma gama aí de opções para incluir os kits ou produtos individuais. Depois que a gente clica ali na edição do grupo, ele traz essa janela para a gente. Se a gente clicasse em novo, ele ia vir sem informação nenhuma, mas aqui ele trouxe o já existente. Um grupo chamado Produtos Testes, a gente pode identificar ele com o nome que a gente desejar e com uma cor específica. Ele vai trazer a janela do lado, né, da barra de operações, o que já existe, tá? Se a gente criar um novo, vai estar tudo em branco, mas hoje aqui no nosso exemplo do grupo, a gente já tem alguns produtos. E aqui na barra de operações, a gente seleciona ou uma barra em branco para a gente criar um novo, ou a gente pode selecionar uma opção já existente, caso a gente queira apenas alterar o produto, ou alterar o nome, ou a cor do botão, tá? Então, selecionando uma das duas opções, a gente clica no botão editar operação e ele vai trazer essa próxima janela de edição, tá? Então, ele trazendo, a gente selecionando a opção novo, ele virá dessa forma, tá? Do jeito que está ali para a gente tem uma sequência que precisa ser atendida na hora dessa configuração. Primeiro, a cor de sua preferência, tá? Não existe um padrão, você pode deixar da forma que você desejar. O tipo de operação é padrão, tá bom? Sempre será venda de produto. Sempre vai aparecer essa opção ali para a gente. Na sequência, o código de produto. Quando a gente clicar naqueles 3 pontinhos, ele vai trazer para a gente aquela janela tradicional de consulta de produto. Várias funções e relatórios que a gente busca no TOTS Retaguarda que precisa incluir um produto no filtro, ele traz essa janela que já é bem conhecida. E por fim, a descrição. Essa descrição também é conforme a preferência, tá? A gente pode colocar o nome de uma promoção, o nome de um kit, ou o nome do produto individual, ou qualquer informação que ligue à operação que a gente vai vincular ali, tá bom? Kit, produto, por exemplo. E por fim, depois que finalizar, a gente vai dar um clique no OK, depois que preencher todas as informações, e a gente vai clicar no botão salvar. Ele vai trazer para a gente uma janela, que ele vai informar que todas as configurações foram gravadas com sucesso, ele vai fechar essa janela, e ele vai pedir para a gente reiniciar o PDV para as alterações terem feito.
tá bom? Então, antes de salvar, se a gente fechar e abrir o PDV, ele vai estar da mesma forma que a anterior. A gente precisa salvar, fechar e abrir o nosso PDV para a gente poder visualizar as novas informações, tá? Então, agora eu vou mostrar na prática alguns exemplos, tá bom? Para a gente poder... Opa, perdão. Vou mostrar na prática, tá bom? Para a gente poder ver como funciona. Aqui, no PDV, eu já tenho um grupo chamado Produtos Testes, que eu mostrei anteriormente, e a gente tem alguns exemplos, tá bom? Eu tenho um perfume, eu tenho alguns sabonetes, meu vendedor. E clicando nesse botão, ele já inclui automaticamente o item ou o kit cadastrado, sem a necessidade de bipar, tá? Esse produto, e eu não preciso ter ele fisicamente. Então, para agilizar o processo da venda, enquanto a vendedora ou o vendedor está finalizando o processo da venda, a gente já consegue adiantar o processo da venda aqui e otimizar essa parte do processo, tá? Eu tenho aqui um exemplo também de um batom. Na verdade, ele veio desodorante, tá? Ele já estava pré-configurado, mas enfim, esse batom aqui também foi o que eu acabei de configurar, e ele já veio aqui para a gente também, tá? Eu vou cancelar ele, já mostrei como funciona, eu vou cancelar esse cupom, e a gente vai criar alguns novos para a gente ver na prática como funciona, tá? Ok, venda está em branco. Eu vou fechar o PDV, porque eu já sei que a gente vai fazer algumas modificações, eu vou precisar abrir ele novamente daqui a pouquinho, para ele receber as nossas modificações. Ótimo. Então, voltando aqui, vamos ver do início. Aba global, cadastro, configurações de barra de operação. Eu vou selecionar a unidade de negócio específica que eu quero aplicar essas novas configurações e vou filtrar. Ele trouxe aqui para mim a minha loja de homologação, né, de teste. Eu não vou criar um novo, tá? Uma nova barra. Eu vou editar o que já existe. Então, chegando aqui, eu tenho os produtos testes do formato que ele está lá no PDV. Do jeito que a gente acabou de ver, ele está aqui. Então, para a gente entender legal como funciona, eu vou criar um novo, tá? A gente tem o Dia dos Pais, está chegando, então a gente pode fazer um cadastro. Vou até criar um grupo novo aqui, tá? Eu vou criar um grupo novo. Eu vou chamar de Dia dos Pais. Prontinho. Eu já tenho um grupo chamado Dia dos Pais. Dentro desse grupo, eu não tenho nada ainda configurado, tá? Eu vou criar algumas opções novas dentro do meu dia a dia, tá? Numa exposição, eu tenho alguns produtos aqui que eu já sei que vai sair com uma certa frequência, então eu já posso me adiantar a esse processo e otimizar esse momento da venda. Eu já vou incluir aqui alguns produtos, procurar um exemplo aqui, eu tenho um kit de barba. É um kit teste, tá? Então, nesse exemplo, eu sei que esse produto ele vai sair bastante no Dia dos Pais, então eu já posso configurar ele, kit pais. Eu já sei qual é esse kit, com essa descrição eu vou conseguir identificar ele e eu posso incluir esse botão. Prontinho, eu já tenho o kit criado. Eu vou incluir um produto individual, que eu sei que vai sair bastante também, então eu já posso me adiantar esse processo e incluir ele na venda. Incluir ele na barra de operações, perdão. Kit Essências Barbear. Essa barra de operações com produtos voltados a esse grupo que a gente acabou de criar, o Dia dos Pais, tá bom? Eu vou voltar aqui no Produtos Testes, eu vou incluir mais algumas opções aqui e mostrar como funciona na prática também em outras
funções, tá? Eu vou excluir esse delineador porque eu já passei da fase que ele estava sendo vendido com frequência ou porque simplesmente eu não tenho mais esse produto. Eu tinha incluído ele nessa venda, nesse atalho, né, dos botões, por conta do formato e a leitura dele não estava muito legal, mas eu não tenho mais esse produto. Então, eu vou limpar essa operação. Primeiro a gente clica em cima do botão, tá bom? E a gente limpa essa operação, pronto. Ele não existe mais, tá? Lembrando que se o PDV estiver aberto e os nossos funcionários ainda estiver passando vendas, eles vão estar lá ainda, tá? Ele só vai atualizar depois que a gente fechar e abrir de novo o nosso PDV. Então o delineador não existe mais e eu tenho um kit que acabou de chegar e eu quero incluir ele aqui nos produtos testes. Eu clico numa opção não configurada e eu vou incluir esse novo kit que acabou de chegar. Esse kit eu sei que ele tem desodorantes e colônias. Então eu coloco uma descrição que fica fácil para eu identificar qual é esse kit. Então desodorantes e colônia, acabei de criar. Está prontinho as modificações que eu fiz. Eu fiz uma exclusão, uma inclusão, criei um novo grupo, coloquei os kits de pais e alguns produtos que eu sei que vai ter uma saída frequente agora no Dia dos Pais. Então, eu vou me otimizar nesse processo. Feito as alterações e criações, eu vou salvar. Ele vai trazer para a gente aquela informação de que as novas funções foram gravadas com sucesso e reiterando que eu preciso reiniciar o PDV para que tenha efeito. Então, eu vou abrir o PDV. Enquanto ele abre, só lembrando, tá, pessoal, se tiver algumas perguntas, já pode ir fazendo para a gente, tá? No final, a gente vai tirar essas dúvidas e tentar esclarecer o máximo possível, tá certo? Prontinho. Então, diferente do que a gente tinha anteriormente, né? Eu já tenho o meu novo botão. O legal também é a gente entender o tempo, né, de atualização dessas informações. Então, praticamente foi o tempo de eu fazer a abertura do PDV, ele já reconheceu as alterações que eu criei, que eu fiz lá no retaguarda. Então, começando pelo produtos testes, o delineador que eu tinha aqui, incluí o desodorante colônias, fazer um teste para ver se o meu processo foi feito da forma correta. Prontinho. Incluí o kit desodorante colônias, cliquei no botão uma vez, ele já trouxe para mim os dois desodorantes e a colônia, tá bom? Eu vou testar aqui agora o nosso outro grupo do Dia dos Pais. Eu criei um kit no Dia dos Pais, que por ironia vieram 2 batons. Desculpa, tá? Enfim, mas a ideia, a essência é essa, tá bom? A gente vai criar esses botões e alguns produtos individuais. Esse aqui veio certinho, mas ele não é o kit, é um produto individual, tá? É essências do barbeário. Eu sei que esse produto ele vai sair bastante no Dia dos Pais, então eu posso me adiantar. Eu sei que a frequência vai aumentar, principalmente por ser um domingo, esse período difícil que a gente tem passado, né, da pandemia, graças a Deus a gente está voltando ao normal, então a gente consegue se adiantar a ideia de que o movimento vai aumentar, então a gente consegue otimizar esse processo da venda, que a gente sabe que é um processo
rápido ali na finalização da venda, mas o quanto a gente conseguir otimizar esse processo, o quanto a gente conseguir agilidade nessa etapa, melhor, tá? E também, recapitulando, para alguns produtos que tenham a dificuldade da gente fazer a leitura desse código de barras, a gente pode incluir, a gente pode criar um grupo específico para elas, ou a gente pode incluí-las em grupos respectivos de promoções ou de novos ciclos, tá bom? Por exemplo, um lápis de olho, um bombom, ele tem um formato esférico, então para colocar um código de barras num produto como esse é um pouco difícil. Então a gente pode incluir produtos desse nicho, né, dessa forma, nos nossos botões, tá bom? Temos algumas dúvidas? Bom dia, Nathan. Temos sim. Tivemos uma pergunta anônima, né? Perguntaram se o código do produto que precisa colocar lá na barra de operações do Live, do Retaguarda, desculpa, é o mesmo da revista Natura ou cria como quiser? Ah, sim. Como veio anônimo, eu vou responder, tá, para essa pessoa. É, Nessa etapa, eu vou até mostrar na prática, tá, como a gente faz. Eu vou pegar um exemplo de um produto. Quando a gente tem o código da revista, a gente consegue também localizar, tá? Mas existe um processo um pouco diferente. A gente consegue localizar esse produto pelo código padrão, o código de barras ou pelo código da revista. Só que esse código ele vem como descrição, ou seja, o código da revista ele não é lido como um número, ele é entendido como parte do nome desse produto, tá? Então eu vou usar como um exemplo. Eu não tenho um kit pronto aqui para a gente fazer um teste, mas eu vou usar uma palavra, tá? Substituindo o código desse kit. Então digamos que eu tenho o kit com o código da revista 123, tá? Um exemplo. Então eu vou simular aqui 123, eu vou usar a palavra kit, como se eu estivesse colocando o código da revista. Eu vou pesquisar pela descrição, porque eu sei que o código da revista faz parte da descrição. Eu altero a descrição para contém, tá? Vou colocar o código da revista e vou filtrar, tá? Como eu tenho aqui vários produtos que na descrição tem o kit, quando a gente colocar o código da revista, ele vai trazer aqui para a gente como parte da descrição, tá? E a gente vai localizar normalmente. Eu simulei aqui procurando o produto, tá? Mas voltando lá na barra de operações, vamos fazer por lá, tá? Aí fica mais claro. Deixa eu editar ela. Dia dos Pais, eu vou procurar um kit pelo código da revista, tá? Mesmo processo, código do produto, só que ao invés de eu colocar aqui o código de barras ou o código padrão, que é um pouco menor, a gente tem o da revista, que se eu não me engano, são 5 dígitos, fica mais fácil de encontrar mesmo. Eu vou mudar para contém, coloco o código da revista, que é numérico, mas aqui eu vou simular com a palavra kit, porque eu não tenho um código de kit aqui pronto, e eu vou filtrar pela descrição desse produto, que é o código da revista, tá? Lembrando que a gente tem que mudar para contém, então todos os produtos que contiverem esse código de revista que você colocar, ele vai trazer aqui. Geralmente ele vai trazer só um, tá? Que é só o que está cadastrado na revista. Ele vai trazer aqui para a gente o nosso. Aqui trouxe bastante, porque eu tenho vários kits. Mas quando for o código da revista, ele vai trazer um. A gente seleciona da mesma forma, tá? A única mudança que vai ter é no filtro na hora da gente localizar. A gente não procura por código. Pode usar sim o código da revista, mas a gente vai procurá-lo como descrição, porque ele faz parte do nome, tá bom? Mais alguma pergunta? Eu vi que foi a Lúcia. Obrigado pela pergunta, viu, Lúcia? A Neide acabou perguntando se pode tirar dúvida de outros assuntos. Neide, como o webinar ele vai ser publicado no YouTube, no tema específico sobre barra de operações, o ideal é que a gente mantenha o foco aqui nesse tema. Sobre a pergunta específica de XML em cupom fiscal, vou pedir para você entrar em contato com o suporte para tirar essa dúvida o mais rápido possível e eu já também vou pegar como tema sugerido para um próximo webinar. Assim a gente consegue disseminar o conhecimento com mais pessoas, tá bom? Isso, perfeito. Obrigado, viu, Bruna? Reiterando, é muito importante essa parte de sugestão, tá bom?
de novos webinars de assuntos, tá? A gente atende também nessa parte, a gente consegue criar, e é até legal, tá? Vocês sugerirem novos temas para a gente. Tem mais algumas perguntas? Natan, não temos, encerramos por aqui, com uma excelente participação Ô, aí dos Kelly. nossos Oi, clientes. oi, Sim. gente. Temos uma pergunta aqui, Nathan. Ah, sim, ok, Ellen, conduz aí. Tá. Outra pergunta. Se eu montar um kit especial da loja, tenho que colocar o código de todos os produtos que vão no meu kit? Ah, legal, essa pergunta é interessante. É, inclusive, peço perdão porque eu pensei, tá, em colocar em uma sessão exclusiva sobre isso. Eu tentei me adiantar essa questão, mas foi muito bom essa pergunta, viu? Obrigado. A gente consegue sim, tá? A gente consegue montar um kit, mas não precisa bipar todos os códigos, tá? Como aqui, no momento da criação ou edição, tá? Vou pegar um novo aqui, eu vou editar a operação. A gente tem apenas uma opção de código de produto, tá? Então, como a gente faz para criar um kit da loja, tá? A nossa loja vai fazer algo diferente. A franqueadora, ela já tem os kits, que ela passa esses códigos para toda a rede, mas a minha loja quer fazer uma coisinha diferente aqui, eu quero montar uma cesta, eu quero montar uma promoção. Eu posso fazer isso sim, tá? E para isso, a gente vai ter uma outra funcionalidade antes de criar esse botão, tá? A gente vai ter que criar um kit, a gente vai separar o código desses produtos individualmente e a gente vai criar no próprio TOTOS Retaguarda um kit com esses códigos individuais, tá? Como faz um tempo que eu não faço eu não uso dessa funcionalidade, se eu tiver falado alguma uma coisinha fora do correto, pode me corrigir, tá? Bruna, Caio, se quiser acrescentar alguma coisa também, mas no geral é isso, tá? Eu vou pedir para você me mandar o e-mail, se puder, não sei se dá para fazer isso, mandar o e-mail, a pessoa que perguntou, para a gente poder mandar o nosso passo a passo de como a gente cria um kit com produtos da nossa loja, tá? A gente vai fazer uma coisa específica para a nossa loja e a gente vai criar esse kit. Então, só acrescentando a pergunta, a gente vai fazer esse processo, tá? A gente vai criar esse kit de forma individual no nosso Tato Retaguarda. Depois de criado, ele vai gerar um código para a gente, vinculado a todos os códigos que você incluiu nesse kit. E é esse o que a gente vai usar aqui na barra de operações, tá bom? A gente criou o nosso kit, ele está lá pronto, a gente acabou de fazer. A gente vai voltar aqui na configuração do barra de operação e a gente vai procurar por esse novo código, tá? A gente criou um novo código, vou usar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de 1, 2, 3. Tá, só um exemplo. Então, eu acabei de criar um kit com vários produtos e ele me trouxe o código 1, 2, 3. É esse que eu vou usar, tá bom? Ele vai gerar para a gente um código de forma automática e vai vincular todos esses produtos que a gente incluiu nessa venda, tá? A gente pode até incluir a sacola, pode incluir a caixa já nesse kit com os códigos e já deixar tudo pronto. Então, criado, a gente volta aqui e vincula só esse novo código aqui para a gente, tá bom? Depois a gente salva, ele vai aparecer normalmente lá no nosso PDV, tá certo? Complementando também o que o Nata falou agora, a gente não incluiu como cadastrar kits nesse webinar, novamente, né, para deixar o mais objetivo com o assunto de barra de operações. Mas o próximo webinar que nós vamos fazer vai ser de como cadastrar kits. E a gente vai explicar como colocar desconto no item, desconto porcentagem. Então, teremos um webinar futuro específico sobre como cadastrar kits. E quando a gente cadastra um kit, ele cria um código único, que é o facilitador da venda lá no PDV, que é o que a gente inclui aqui, como o Natan mostrou. Isso mesmo. Obrigado, Bruna. Então, eu já mandei o contato aqui da pessoa que fez essa pergunta, tá, Nathan? Depois a gente pode mandar o passo a passo para ela. Eu mandei ali no chat o contato dela. Ah, sim. A gente já vai enviar assim que finalizar o nosso webinar.
Agora não temos mais nenhuma pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, ou então, né, Kellen, acredito que a gente pode ir finalizando, caso não tenha mais nenhuma pergunta. Excelente, isso mesmo. Fechamos. Então, ok. Agradecer, né, a todos, o time que deu todo o apoio aí para essa apresentação e as pessoas que estão aí acompanhando com a gente de forma ao vivo e quem estiver assistindo depois também dessa gravação, fica livre aí para entrar em contato com a gente, dando sugestões para novos webinars, tirando dúvidas sobre o atual ou qualquer informação que queira, algum feedback também, à vontade, tá ok? Obrigado a todos. Obrigada, Natan, Caio, Bruna, pela excelente participação, a Ellen e principalmente a vocês, clientes que participaram conosco aqui, né? Interagindo aí com as perguntas. Em breve, a gente vai disponibilizar a gravação dessa apresentação no nosso canal do YouTube. Um ótimo dia para todos.